Audiobook Psicocibernética, capítulo 6. Fique tranquilo e o mecanismo de sucesso fará o trabalho. A palavra estresse, hoje, está na boca de todos. Vivemos na era do estresse. Preocupação, ansiedade, insônia e úlceras estomacais passaram a ser aceitas como uma parte inevitável no mundo onde vivemos. No entanto, estou convencido de que não precisa ser assim. Seria possível minimizar um imenso fardo de preocupações e ansiedade se conseguíssemos reconhecer a simples verdade de que nosso Criador fez generosas provisões para que vivêssemos com sucesso nesta ou em qualquer outra era, fornecendo-nos um inerente mecanismo criativo. Mas o ignoramos. Tentamos fazer tudo e resolver todos os problemas pelo pensamento consciente ou pensamento do prosencéfalo. O prosencéfalo se compara ao operador de um computador ou qualquer outro tipo de servomecanismo. É com ele que pensamos no eu e sentimos a noção de identidade. É com ele que exercitamos a imaginação ou estabelecemos objetivos. Usamos o prosencéfalo para coletar informações, fazer observações e avaliar os dados das sensações recebidas, elaborar julgamentos. No entanto, o prosencéfalo é incapaz de criar, incapaz de executar o trabalho a ser feito, assim como o operador de um computador não pode executar a operação. É função do prosencéfalo representar problemas e identificá-los, mas por sua própria natureza não foi projetado para resolver problemas. Não seja muito cauteloso. No entanto, é precisamente isso que o homem moderno tenta fazer: resolver todos os problemas por meio do pensamento consciente. Jesus disse: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? O Dr. Norbert Wiener nos relata que o homem não pode nem mesmo realizar uma operação tão simples como pegar uma caneta em uma mesa por meio do pensamento consciente ou da vontade. Por depender quase inteiramente do prosencéfalo, o homem moderno se torna muito cauteloso, ansioso e teme resultados. As palavras de Jesus para não pensar no amanhã ou as de São Paulo, não estejais inquietos por coisa alguma, são encaradas como um absurdo impraticável. No entanto, este é precisamente o conselho que William James, decano dos psicólogos americanos, nos deu anos atrás. No ensaio O Evangelho do Relaxamento, apresentado no livro On Vital Reserves, em Reservas Vitais, disse em 1899 que o homem moderno vivia tenso, preocupado com os resultados, ansioso e que existia um caminho mais fácil. Se desejamos que nossos mecanismos de encadeamento de ideias e tomada de decisão sejam copiosos, variados e eficazes, devemos desenvolver o hábito de libertá-los da influência inibidora da reflexão sobre eles, da preocupação egoísta com seus resultados. Tal hábito, como outros, pode ser desenvolvido. Prudência, dever e autoestima, emoções de ambição e emoções de ansiedade têm, é claro, um papel necessário a desempenhar em nossa vida, mas confine-os tanto quanto possível para ocasiões em que você estiver elaborando suas resoluções gerais e decidindo seus planos de ação. Mantenha-os fora dos detalhes. Quando uma decisão for tomada e a execução estiver na ordem do dia, descarte toda a responsabilidade e se preocupe com o resultado. Liberte, por assim dizer, sua maquinaria intelectual e prática e deixe-a correr livre. O serviço que ela trará a você será 2 vezes melhor. Vitória por rendição. Mais tarde, em suas famosas conferências, Gifford, reunidas em
as variedades da experiência religiosa, James citou exemplos de pessoas que tentaram em vão durante anos, por meio de esforços conscientes, se livrar de ansiedades, preocupações, inferioridades, sentimentos de culpa, apenas para descobrir que só conseguiriam sucesso quando conscientemente desistirem da luta e parassem de tentar resolver problemas pelo pensamento consciente. Segundo James, nessas circunstâncias, o caminho para o sucesso, conforme comprovado por inúmeros relatos pessoais autênticos, é de rendição, passividade, não atividade, relaxamento, não obstinação, o que deveria agora ser a regra. Abandone o sentimento de responsabilidade, deixe seu apego, entregue o cuidado de seu destino a poderes superiores, seja mesmo indiferente ao que vem de tudo isso. Não é nada mais do que dar um descanso ao seu eu convulsivo particular e descobrir que há um eu maior. Os resultados, vagarosos ou imediatos, grandes ou pequenos, do otimismo e da expectativa combinados, os fenômenos regenerativos que se seguem ao abandono do esforço permanecem firmes como fatos da natureza humana. O segredo do pensamento e da ação criativos. A prova da veracidade do que dissemos pode ser vista na experiência de escritores, inventores e outros profissionais criativos. Invariavelmente, eles nos dizem que as ideias não afloram de forma consciente, pelo pensamento do prosencéfalo, mas surgem automática e espontaneamente como um insight que vem do nada, quando a mente consciente se afasta do problema e se engaja em outra coisa. E ideias criativas não surgem sem a existência de algum pensamento consciente preliminar sobre o problema. Todas as evidências apontam para a conclusão de que, para ter uma inspiração ou um pressentimento, precisamos, antes de tudo, estar muito interessados em resolver um determinado problema ou obter uma resposta. Devemos pensar nisso conscientemente, reunir todas as informações que pudermos sobre o assunto, considerar todos os cursos de ação possível. E, acima de tudo, precisamos nutrir um desejo ardente de resolver o problema. Depois de tê-lo equacionado, temos de mentalmente visualizar o resultado final desejado, assegurar todas as informações e fatos que conseguirmos. Esforço, aborrecimento e preocupação não ajudam. Ao contrário, parecem comprometer a solução. Henry Furr, célebre cientista suíço, disse que quase todas as boas ideias lhe ocorreram quando não estava ativamente engajado em trabalhar em um problema, que a maioria das descobertas de seus contemporâneos ocorreu quando estavam afastados do posto de trabalho. É bem sabido que, ao se angustiar diante de um problema, Thomas A. tirava um cochilo. Charles Darwin, contanto como, de repente, teve um flash intuitivo depois de meses de pensamento consciente não terem resultado nas ideias de que precisava para a origem das espécies, escreveu: "Consigo me lembrar exatamente do ponto da estrada onde estava minha carruagem quando, para minha alegria, a solução me ocorreu." Lennox Riley Lore, ex-presidente da National Broadcasting Company, relatou na American Magazine como lhe ocorreram as ideias que os ajudaram nos negócios. As ideias, eu acho, vêm mais prontamente quando se está fazendo algo que mantém a mente alerta sem a pressionar com o estresse. Fazer a barba, dirigir o carro, serrar uma prancha, pescar ou caçar, por exemplo. Ou se envolver com algum amigo em uma conversa estimulante. Algumas das minhas melhores ideias vieram de informações coletadas de forma casual e sem qualquer relação com o meu trabalho. C.J. Suits, ex-chefe de pesquisa da General Electric,
Disse que quase todas as descobertas em laboratórios vieram como insights durante um período de relaxamento após um tempo de intensiva reflexão e coleta de dados. Bertrand Russell escreveu em seu livro A Conquista da Felicidade: descobri, por exemplo, que se tiver que escrever sobre algum tópico bastante difícil, o melhor plano é pensar nele com muita intensidade, a maior que sou capaz por algumas horas ou dias e, ao final desse tempo, determinar, por assim dizer, que o trabalho seja feito no subconsciente. Depois de alguns meses, volto conscientemente ao tema e vejo que o trabalho foi feito. Antes de descobrir essa técnica, costumava passar os meses seguintes me preocupando por não estar fazendo nenhum progresso. Não conseguia, de forma rápida, encontrar solução para essa preocupação e os meses transcorridos até então eram desperdiçados, mas agora posso dedicá-los a outras atividades. Muitos profissionais criativos dizem que têm as melhores ideias durante o banho, enquanto caminham pela praia ou quando estão dentro ou perto da água. Talvez o fluxo da água ative o fluxo de ideias. Outra atividade que muitas vezes leva a insights criativos é dormir. Se você tiver uma pergunta para a qual gostaria de obter uma resposta ou um projeto em que está trabalhando e gostaria que transcorresse com mais facilidade, antes de ir para a cama, instrua sua mente para estar receptiva a informações úteis e se lembrar delas ao acordar. Uma boa ideia é manter um bloco de notas e uma caneta na mesa de cabeceira para registrar eventuais insights assim que ocorram. Ao usar essa abordagem, poderá rapidamente obter ideias que superem qualquer coisa que lhe ocorra enquanto estiver acordado. Você é um trabalhador criativo. Cometemos o equívoco de supor que esse processo de cerebração inconsciente é exclusivo de escritores, inventores e trabalhadores criativos. Na verdade, somos todos trabalhadores criativos, sejam donas de casa, professores, estudantes, vendedores ou empresários. Todos temos o mesmo mecanismo de sucesso interno que atuará na resolução de problemas pessoais, na administração de um negócio ou nas vendas, assim como na criação de um romance ou em uma invenção. Bertrand Russell recomendou que o mesmo método que usou para escrever fosse empregado por seus leitores para resolver problemas pessoais do dia a dia. O Dr. J.B. Rhine, botânico e autor de Extrasensory Perception and Parapsychology, Frontier Science of the Mind, Percepção Extrasensorial e Parapsicologia, Ciência de Fronteira Mental, disse que tendia a pensar que o que chamamos de gênio é um processo, uma maneira natural a que a mente humana recorre para resolver qualquer problema. Portanto, de maneira equivocada, empregamos o termo gênio apenas quando o processo é usado para escrever um livro ou pintar um quadro. O segredo do comportamento e da habilidade naturais. O mecanismo de sucesso interno pode funcionar da mesma maneira para produzir a ação criativa e também ideias criativas. A habilidade em qualquer performance, nos esportes, no piano, na conversação ou na venda de mercadorias, não consiste em pensar dolorosa e conscientemente em cada ação à medida que ela é executada, mas em relaxar e deixar que o trabalho se realize por si através de nós. A performance criativa é espontânea e natural, em oposição à autoconsciente e calculada. O pianista mais habilidoso do mundo nunca conseguiria tocar uma composição simples se tentasse conscientemente pensar em qual dedo deveria tocar qual tecla enquanto executa a música. O pensamento consciente nesse assunto aconteceu anteriormente enquanto aprendia, e ele praticou até que suas ações se tornassem automáticas e habituais. Só foi capaz de se transformar em um artista habilidoso quando cessou o esforço consciente e passou ao ato de tocar para o mecanismo do hábito inconsciente, que é a parte do mecanismo de sucesso.
Não emperre a máquina criativa. O esforço consciente inibe e emperra o mecanismo criativo automático. A razão pela qual algumas pessoas são inseguras e desajeitadas em situações sociais está em uma excessiva preocupação consciente e ansiedade em fazer a coisa certa, ou seja, estão dolorosamente conscientes de cada movimento que fazem. Cada ação é pensada, cada palavra dita é calculada em função do seu efeito. Definimos tais pessoas como inibidas e com razão. Mas seria mais verdadeiro dizermos não que a pessoa é inibida, mas que inibiu o próprio mecanismo criativo. Caso se liberassem, parassem de tentar, não se importassem e não pensassem em seu comportamento, poderiam agir de forma criativa, espontânea e ser elas mesmas. Ao definir uma meta, é muito importante ter em mente que, na maioria das vezes, você estará no modo jornada. Isso significa que, na maior parte do tempo, estará focado no processo e nas ações que precisa realizar para chegar onde deseja. Se seu objetivo é escalar o Monte Everest e pensa apenas em chegar ao topo, você bloqueia seu mecanismo de sucesso no presente. Preocupe-se com cada passo ao longo do caminho. Foque mais a jornada e ocasionalmente, 1 ou 2 vezes por dia quando visualizar, foque o objetivo. Em seguida, volte ao modo jornada e apenas entregue seu objetivo ao subconsciente ou mecanismo de sucesso para guiá-lo até lá sem esforço. Pessoas que desejam melhorar sua situação financeira devem seguir o mesmo conselho. Se ficar o tempo todo obcecado sobre onde está e onde quer chegar financeiramente, é menos provável que consiga. Programe o objetivo, então se ocupe com o processo. E se ainda não conhece o processo, dê a si mesmo espaço para permitir que o como chegue até você. Ele lhe ocorrerá quando estiver relaxado, não enquanto estiver tenso ou querendo forçar o seu caminho. 5 regras para libertar a máquina criativa. Preocupe-se antes de fazer sua aposta, não depois que a roda começar a girar. Número 1. A frase transcrita de um executivo de negócios cuja fraqueza era o jogo de azar funcionou como mágica para ajudá-lo a superar suas preocupações e, ao mesmo tempo, atuar de forma mais criativa e bem-sucedida. Por acaso, citei para ele o conselho de William James, aqui já mencionado, no sentido de que as emoções de ansiedade têm seu lugar no planejamento e na decisão sobre um curso de ação. Mas, quando uma decisão é tomada e a execução é o pedido do dia, descarte absolutamente toda a responsabilidade e se preocupe com o resultado. Liberte, por assim dizer, sua máquina intelectual e prática. Deixe-a correr livre. Algumas semanas depois, ele irrompeu em meu consultório tão entusiasmado com sua descoberta quanto um colegial que descobriu o primeiro amor. De repente me ocorreu, ele disse. Durante uma visita a um cassino em Las Vegas, fiquei tentando e funcionou. O que lhe ocorreu? O que funcionou? Perguntei. Aquele conselho de William James. Não me impressionou muito quando você me contou, mas enquanto eu estava jogando roleta, recordei-me dele. Notei um grande número de pessoas que não pareciam preocupadas antes de apostar. Aparentemente, as probabilidades não significavam nada para elas. Mas uma vez que a roleta começou a girar, congelaram e começaram a se preocupar se o resultado seria o número em que apostaram ou não. Que bobagem, pensei. O receio, a preocupação, o cálculo das probabilidades deveriam ser uma decisão tomada antes da aposta. Nessa hora, você pode pensar a respeito, pode encontrar as melhores chances possíveis ou decidir não correr o risco. Mas depois que as apostas são feitas e o jogo começa, você precisa relaxar e se divertir. Pensar nessas coisas não vai trazer nada de bom, será um desperdício de energia. Então comecei a pensar que eu mesmo estava fazendo a mesma coisa em minha vida profissional e pessoal.
Muitas vezes tomei decisões ou executei ações sem a preparação adequada, sem considerar todos os riscos envolvidos e a melhor alternativa possível. Mas depois de colocar as roletas em movimento, por assim dizer, sempre me preocupava com o que aconteceria e se tinha feito a coisa certa. Naquele momento, decidi que passaria a considerar todas as minhas preocupações, usar todo o meu prosencéfalo antes de tomar uma decisão e que, depois de tomada e durante os giros da roleta, descartaria absolutamente toda a responsabilidade e me preocuparia com o resultado. Acredite ou não, funcionou. Não apenas me sinto melhor, durmo e trabalho melhor, mas também meu negócio não enfrenta dificuldades. Descobri ainda que o mesmo princípio funciona de uma centena de pequenas maneiras pessoais diferentes. Por exemplo, costumava me preocupar e me irritar por ter que ir ao dentista ou fazer outras tarefas desagradáveis. Então concluí, isso é bobagem. Sei a chatice que é antes de decidir. Se o aborrecimento é tanto que causa uma preocupação pouco justificada, posso apenas decidir não ir. Mas se a decisão tem fundamento, mesmo que carregada de um pouco de aborrecimento, então é melhor esquecer. Já considerei o risco antes que a roleta começasse a girar. Quando tinha que falar em uma reunião do conselho, costumava me preocupar já na noite anterior, então pensei, ou vou e falo, ou não falo. Se a decisão é falar, então não há necessidade de pensar em não falar, ou mentalmente tentar fugir dela. Descobri que muito nervosismo e ansiedade são causados pela tentativa mental de escapar ou fugir de algo que decidi fazer. Se for tomada de decisão de seguir em frente e não fugir fisicamente, por que continuar considerando ou esperando na mente uma fuga? Eu costumava detestar reuniões sociais e as frequentava apenas para agradar a minha esposa ou por motivos de negócios. Ia, mas mentalmente resistia e, em geral, ficava mal-humorado e pouco comunicativo. Então decidi que, se a decisão era seguir em frente fisicamente, eu poderia muito bem seguir em frente também mentalmente e descartar toda a resistência mental. Ontem à noite, não só fui ao que eu antes chamaria de uma reunião social estúpida, mas ainda me surpreendi por estar gostando muito. Número 2. Crie o hábito de reagir conscientemente ao aqui e agora. Pratique de forma consciente o hábito de não ficar ansioso pensando no amanhã, mas sim focar toda a sua atenção ao momento presente. Seu mecanismo criativo não pode funcionar ou trabalhar amanhã, só no presente, hoje. Faça planos de longo prazo para amanhã, mas não tente viver no amanhã ou no passado. A vida criativa significa responder e reagir espontaneamente ao ambiente. E ao mecanismo criativo só reagirá com sucesso ao ambiente atual se você voltar toda a sua atenção para ele e fornecer-lhe informações sobre o que está acontecendo agora. Planeje tudo o que deseja para o futuro. Prepare-se para isso, mas não se preocupe em como reagirá amanhã ou mesmo daqui a 5 minutos. O mecanismo criativo reagirá adequadamente ao agora se você focar o que está acontecendo. Fará o mesmo amanhã. Ele não reagirá com sucesso ao que pode acontecer, mas só ao que já acontece. Viva em compartilhamentos de um dia. O Dr. William Osler, autor de Uma Filosofia de Vida, disse que um hábito simples que poderia ser formado como qualquer outro hábito era o único segredo da felicidade e do sucesso. Viva a vida em compartimentos de um dia, aconselhou a seus alunos. Não olhe para frente nem para trás além de um ciclo de 24 horas. Viva hoje da melhor maneira que puder. Ao viver bem hoje, fará o máximo ao seu alcance para tornar o amanhã melhor.
William James, comentando sobre essa mesma filosofia como um princípio fundamental da psicologia e da religião para o tratamento da preocupação, disse: dizem que Santa Catarina de Gênova tomava conhecimento das coisas apenas quando lhe eram apresentadas em sucessão, momento a momento. Para sua alma sagrada, o momento divino era o presente. E após avaliar o momento presente, as implicações que trazia e cumprir o que tivesse que ser feito, esquecia-o, como se nunca tivesse existido, e dava lugar aos rostos e deveres do momento seguinte. Nos Alcoólicos Anônimos, usam o mesmo princípio quando dizem: não tente parar de beber para sempre. Apenas diga: não vou beber hoje. Pare, olhe e ouça. Pratique tornar-se mais consciente do seu ambiente atual. Que visões, sons, odores estão presentes nele agora, dos quais você não tem consciência? Pratique conscientemente olhar e ouvir. Fique atento à sensação dos objetos. Há quanto tempo você não sente de verdade o chão sob seus pés enquanto caminha? Os nativos americanos e os primeiros pioneiros sempre precisavam estar atentos aos sons e sensações do ambiente para sobreviver. O mesmo acontece com o homem moderno, embora por razões diferentes. Os perigos de distúrbios nervosos oriundos de raciocínio confuso, a incapacidade de viver criativa e espontaneamente e de reagir de modo adequado ao ambiente. Torna-se mais consciente do que está acontecendo agora e tentar reagir apenas a isso tem resultados quase mágicos no alívio da turbulência. Da próxima vez que você sentir que está ficando tenso e nervoso, reaja e diga: a que devo reagir aqui e agora? O que possa fazer a respeito? A causa de grande parte do nervosismo está em involuntariamente tentar fazer algo que não pode ser feito aqui e agora. Você está preparado para um agir que não é possível. Tenha sempre em mente que o trabalho do mecanismo criativo é reagir apropriadamente ao ambiente presente. Muitas vezes, se não pararmos e pensarmos sobre isso, continuaremos a reagir automaticamente a algum ambiente passado. Não reagimos ao momento e à situação do presente, mas a algum evento semelhante anterior. Em suma, não reagimos à realidade, mas a uma ficção. O reconhecimento pleno disso e a percepção do que estamos fazendo podem quase sempre levar a uma cura incrivelmente rápida. Não lute contra fantasmas do passado. Por exemplo, um paciente meu ficava agitado e ansioso em qualquer reunião formal, de negócios, teatros, igreja, etc. Grupos de pessoas eram um denominador comum. Sem perceber, reagia a algum ambiente do passado ligado a reuniões. Lembrou-se de que, ainda criança, havia urinado nas calças na escola, e um professor cruel o obrigou a ir diante da turma toda na classe em um ato de humilhação e vergonha. Agora, frente à situação de enfrentar grupos de pessoas, reagia da mesma maneira. Ao ter consciência de que estava agindo como se fosse um estudante de 10 anos, como se toda a reunião se resumisse a uma turma escolar e como se todo líder de grupo fosse o cruel professor, a ansiedade desapareceu. Outros exemplos típicos são a mulher que responde a cada homem que conhece como se ele fosse alguém do seu passado, ou o sujeito que reage a cada pessoa em posição de autoridade como se fosse alguma autoridade individual previamente conhecida. 3. Tente fazer apenas uma coisa de cada vez. Outra causa de confusão e dos resultantes sentimentos de nervosismo, afobação e ansiedade é o hábito absurdo de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O aluno estuda e assiste à TV simultaneamente. O empresário, em vez de se focar e tentar apenas ditar a carta que está
preparando, pensa no fundo da mente em tudo que deveria fazer no dia, ou talvez na semana, e sem perceber tenta mentalmente cumprir tudo de uma vez. O hábito é insidioso porque raramente o reconhecemos como tal. Quando nos sentimos nervosos, preocupados ou ansiosos ao pensar no acúmulo de trabalho que nos aguarda, os sentimentos de nervosismos não são e não estão sendo causados pelo trabalho, mas por nossa atitude mental. Eu deveria ser capaz de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ficamos nervosos porque estamos tentando fazer o impossível, tornando inevitável o sentimento de frustração. A verdade é essa: só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Convencermos-nos totalmente dessa verdade simples e óbvia nos permite parar mentalmente de tentar realizar aquilo que está por vir e focar toda a nossa consciência, toda a nossa capacidade de reação em uma única coisa que estejamos fazendo. Quando trabalhamos com essa atitude, ficamos relaxados, livres dos sentimentos de afobação e ansiedade e somos capazes de nos focar e obter o melhor de nosso pensar. A lição da ampulheta. O Dr. James Gordon, de UK, fez um sermão em 1944 chamado Gaining Emotional Poise, Conquistando Equilíbrio Emocional. Depois reeditado na Reader's Digest, que se tornou um clássico quase da noite para o dia. Ele descobriu em muitos anos de aconselhamento que uma das principais causas de colapso nervoso, preocupação e outros tipos de problemas pessoais era o péssimo hábito mental de sentir que deveríamos estar fazendo muitas coisas aqui e agora. Olhando para a ampulheta em sua escrivaninha, ele teve uma inspiração. Assim como apenas um grão de areia consegue passar pelo gargalo da ampulheta, também só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. Não é o trabalho, mas a maneira como insistimos em pensar no trabalho que causa o problema. A maioria de nós se sente afobada e atormentada, disse o Dr. Gilkey, porque formamos uma falsa imagem mental de nossos deveres, obrigações e responsabilidades. Parece haver uma dúzia de coisas diferentes pressionando-nos a todo momento, uma dúzia de coisas diferentes para fazer, uma dúzia de problemas diferentes para resolver, uma dúzia de tensões diferentes para suportar. Não importa quão afobado ou atormentado o nosso cotidiano possa ser, afirmou o Dr. Gilkey, essa imagem mental é falsa. Mesmo no dia mais agitado, as horas mais sobrecarregadas chegam a nós uma de cada vez. Não importa quantos problemas, tarefas ou tensões enfrentamos, sempre chegam até nós em fila única, pois é a única maneira de chegarem. Para obtermos uma imagem mental verdadeira, ele sugeriu que visualizemos uma ampulheta, com os muitos grãos de areia caindo um a um. Isso nos trará equilíbrio emocional, enquanto a falsa imagem mental desencadeará inquietação emocional. Outro dispositivo mental semelhante que achei muito útil para os meus pacientes foi dizer a eles: seu mecanismo de sucesso pode ajudá-lo a fazer qualquer trabalho, realizar qualquer tarefa, resolver qualquer problema. Pense em si mesmo como se alimentasse seu mecanismo de sucesso com trabalhos e problemas, como um cientista alimenta um computador com um problema. O funil do mecanismo pode lidar com apenas um trabalho por vez. Assim como um computador não pode dar a resposta certa se 3 problemas diferentes forem misturados e alimentados ao mesmo tempo, o mecanismo de sucesso também não pode. Alivie a pressão. Pare de tentar forçar no maquinário mais de um trabalho por vez. Ainda que você tenha muitos objetivos, focar apenas um de cada vez o ajudará a realizar muito mais do que tentar focar muitos ao mesmo tempo. Acenda o fogo do desejo dentro de um objetivo determinado e a chama se espalhará naturalmente para os outros sem que tenha que forçá-la. Leve-o para dormir com você. Número 4.
Se você esteve debatendo um problema o dia todo sem fazer nenhum progresso aparente, tente tirá-lo da mente e adiar a tomada de decisão até surgir a oportunidade de dormir com ele. Lembre-se de que o mecanismo criativo funciona melhor quando não há muita interferência do eu consciente. Se você já rodou as roletas, o sono constituirá a oportunidade ideal para o mecanismo criativo trabalhar livre da interferência consciente. Lembra-se da fábula dos irmãos Grimm, o sapateiro e os elfos? O sapateiro descobriu que se cortasse o couro e desenhasse os padrões antes de se recolher, pequenos elfos viriam e montariam os sapatos enquanto ele dormia. Muitos trabalhadores criativos usaram técnica muito semelhante. A senhora Thomas A. Edison disse que todas as noites seu marido recapitulava mentalmente as coisas que esperava realizar no dia seguinte. Às vezes, listava os trabalhos que queria fazer e os problemas que esperava resolver. Dizem que, sempre que suas ideias não se concretizavam, Walter Scott pensava: não importa, resolverei isso até amanhã às 7 horas da manhã. Vladimir Beketev, neurologista russo considerado o pai da psicologia objetiva, disse: aconteceu várias vezes. Quando a noite focava em um assunto que havia colocado em forma poética, de manhã precisava apenas pegar minha caneta e as palavras fluíam, por assim dizer, espontaneamente. Cabia a mim apenas as aprimorar mais tarde. As conhecidas sonecas de Edison eram muito mais do que meras pausas devido à fadiga. Em The Physiology of the Inventor, a psicologia do inventor, Joseph Rosnan disse: meio cochilando, quando em dificuldade uma ideia para ajudá-lo a superar a dificuldade. J.B. Presley sonhou 3 ensaios completos em todos os detalhes: The British Beast, a besta de British, The Strange Outfitter, o rapaz das roupas esquisitas, e The Dream, o sonho. Frederick Temple, arcebispo de Canterbury, disse: todo pensamento decisivo acontece nos bastidores. Raramente sei quando acontecem. Muitos deles, certamente, durante o sono. Henry Ward Beecher uma vez pregou todos os dias por 18 meses seguidos. Seu método mantinha uma série de ideias incubadas e todas as noites antes de dormir selecionava uma para remexer ao pensar intensamente sobre ela. Na manhã seguinte, estava pronta para um sermão. Auguste Kekulé descobriu o segredo da molécula de benzeno enquanto dormia. A descoberta de Otto Loewi, ganhador do Prêmio Nobel, o papel da acetilcolina como neurotransmissor endógeno em 1936 e os Brownies, de Robert Louis Stevenson, que ele disse que lhe deram todas as suas ideias de enredo enquanto dormia, são todos bem conhecidos. Menos conhecido é o fato de muitos empresários usarem a mesma técnica. Por exemplo, Harry Cobbs, que começou seu negócio no início da década de 1930 com uma nota de $10 e construiu um negócio multimilionário de entregas de frutas a domicílio, mantinha um caderno ao lado da cama para anotar ideias criativas imediatamente ao acordar. Vic Poker saiu da Hungria e chegou à América sem dinheiro e sem falar inglês. Conseguiu um emprego como soldador, foi aprender inglês na escola noturna e economizou cada centavo. Apesar de perder todas as economias na Grande Depressão em 1932, começou uma pequena oficina própria de soldagem chamada Steel Fabricators, que se tornou uma empresa lucrativa de $1 milhão. Descobri que você tem que fazer suas próprias pausas, disse. Às vezes, em meus sonhos, tenho ideias para resolver problemas e acordo todo animado. Muitas vezes saio da cama às 2 da manhã e desço até a oficina para ver se uma ideia funcionaria. Número 5. Relaxe enquanto trabalha. Exercício prático. No capítulo 4, você aprendeu como induzir o relaxamento físico e mental enquanto descansa. Continue com essa prática e acabará se tornando cada vez mais proficiente. Enquanto isso, tente induzir algo dessa sensação de relaxamento e da atitude tranquila enquanto realiza suas atividades diárias.
Para tanto, desenvolva o hábito de recordar mentalmente a sensação agradável de relaxamento que induziu. Pare vez ou outra durante o dia. Só é necessário um instante e lembre-se em detalhes das sensações de relaxamento. Lembre-se da sensação nos braços, nas pernas, nas costas, no pescoço, no rosto. Às vezes, formar uma imagem mental de si mesmo deitado na cama ou sentado em uma poltrona ajuda a lembrar as sensações. Repetir mentalmente várias vezes, sinto-me cada vez mais relaxado, também ajuda. Pratique essa lembrança fielmente várias vezes ao dia. Você se surpreenderá com o quanto isso reduz a fadiga e em como conseguirá lidar melhor com as situações. Afinal, ao relaxar e manter uma atitude relaxada, você elimina estados de preocupação, tensão, ansiedade excessivos, os quais interferem na operação eficiente do mecanismo criativo. Com o tempo, essa atitude relaxada se tornará um hábito e você não precisará mais praticá-la de forma consciente. Pontos-chaves para relembrar. Resuma aqui. Histórico de caso. Redija uma experiência pessoal explicada pelos princípios apresentados nesse capítulo. Fim do capítulo 6.